Santo. Amém. Que o bom Deus possa infundir no nosso coração a graça do teu Santo Espírito. Que possa iluminar a nossa mente e convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça. E que a graça do ressuscitado possa mover o nosso coração a atender um chamado maior, que possa fazer rebrilhar dentro de nós a honestidade, a santidade, a verdade e a justiça. Que o Espírito de Deus possa guiar o nosso coração ao encontro do ressuscitado e que ele ressuscite em nós as virtudes que o pecado um dia derrubou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá, então. Nós estamos no 5º artigo, né? Desceu aos infernos e ressuscitou ao 3º dia. Então, na aula passada, a gente viu a primeira parte deste artigo, que ele, quando Cristo desce aos infernos. E a gente vê a questão dos ocultos receptáculos, né? O inferno de Satanás, o purgatório, o limbo, né? Vendo toda essa questão. E agora a gente fica com uma parte mais leve, né? Da ressurreição de nosso Senhor. Uma parte mais bonita, né? Só que é uma parte que vai nos chamar a atenção no final deste capítulo, deste artigo. Nós vamos reconhecer na nossa vida se de fato nós ressuscitamos com Jesus. Porque o que significa a ressurreição, né? Então nós vamos ver. Então assim, com a permissão de Pilatos, Jesus então é descido da cruz e é colocado em um sepulcro, né? Com a permissão de Pilatos, Jesus ele é descido da cruz, morto, e é colocado em um sepulcro. No 3º dia, quando ele é descido da cruz, colocado no sepulcro, acontece toda aquela situação da descida de Jesus à mansão dos mortos, né? A gente já viu. Aqui um fato interessante, Cristo ficou 3 dias no sepulcro. O que nós devemos entender quando a gente fala em 3 dias, compreende a véspera, que não quer dizer o final da tarde da sexta, o dia inteiro, que a gente chama um dia natural, um dia inteiro, e parte do domingo. Então, por isso a gente fala em 3 dias, né? Sexta, que é o final dela, o dia inteiro do sábado e parte da madrugada do domingo. Tudo bem? Então, no 3º dia, para que a para que algo seja humano, tenha natureza humana, o que é necessário? O corpo e a alma, né? Então, no 3º dia, a alma de Jesus se liga novamente ao corpo. E ele, então, ressuscita dos mortos. 3º dia, a alma se liga ao corpo e ele ressuscita dos mortos. Não devemos aqui tomar a ressurreição num sentido de que Cristo foi ressuscitado dos mortos como os outros o foram. Não é dessa forma. O sentido da ressurreição de Jesus aqui é que ele ressuscitou por sua própria virtude e poder. Ele não foi ressuscitado. Ele ressuscitou por sua própria virtude
e poder. Isto cabe unicamente ao supremo poder de Deus. Certo? Então, como a gente aprendeu na aula passada, né? E na retrasada, Cristo foi enterrado no sepulcro, mas a divindade não se separou do corpo de Jesus no sepulcro. E a alma de Jesus desce aos infernos. E a divindade não se separa da alma de Jesus lá nos infernos. Então, por conta disso, a divindade, Deus, no terceiro dia, Jesus ressuscita. A alma volta para o corpo de Jesus e ele ressuscita. Às vezes, aqui um adendo, né? Porque às vezes na Sagrada Escritura, a gente vai ler, né? Tem algumas passagens, né? Que eu lembro assim, mais ou menos, né? Que Atos, tem umas partes que fala, Romanos também, que vai falar assim, ó, no sentido de que Deus Pai ressuscitou o seu Filho Jesus. Nesse sentido vai falar. Como entender isso daí? Quando fala na Sagrada Escritura que Deus Pai ressuscita o seu Filho, é em um sentido de que Deus Pai ressuscita a humanidade de Jesus. Só que na Sagrada Escritura também tem partes que vai falar que Jesus ressuscitou dos mortos. Como primícia dos mortos, como o primeiro, Jesus ressuscitou. Num sentido de que ressuscitou por sua própria virtude e poder. Aí aqui a gente não pode confundir. Por quê? O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Né? São três pessoas em um só Deus. Então, é Deus mesmo que ressuscita. Certo? Por sua própria virtude e poder, Jesus ressuscita dos mortos. A obra da ressurreição, né? O milagre, né? O esplendoroso ato da ressurreição. Ela é uma obra do Pai? Ela é uma obra do Filho? Ou ela é uma obra do Espírito Santo? Ela é uma obra do Pai, ou do Filho, ou do Espírito? Se Cristo ressuscitou por sua própria virtude e poder, é obra de quem? Fabinho, acho que é do Filho, eu acho que é dos três, não é? Os três são só... Será que eu vou ter que chamar a Maria Elisa para cantar a musiquinha para vocês de novo? É uma obra dos três, é uma obra da Santíssima Trindade. A ressurreição de Jesus, né? Porque é Deus mesmo, né? O difere é que não é criado, não é gerado, o Filho não é criado, mas é gerado, e o Espírito não é criado, não é gerado, mas é procedente, né? O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito é o amor, né? Não é isso que a Maria Elisa criou para nós, cantou? Então, a ressurreição é uma obra da Trindade. Certo? Agora sim, ó, se nós falarmos, né, na ressurreição em um sentido de regresso à vida, mas que depois existe uma necessidade de morrer de novo por uma segunda vez, isso aconteceu com Lázaro, com o filho da viúva lá em Naim. Então isso aconteceu diversas vezes na Sagrada Escritura. A de Jesus não é assim. Jesus morre pelos pecados
e ressuscita de uma vez por todas. E isso ele garante a nós também. Então Jesus morre e ressuscita para não mais morrer. Certo? A ressurreição é um indício, é um sinal do supremo poder de Deus. Certo? Agora uma parte interessante e bem teológica, assim, né? Cristo ressuscita. A alma se liga novamente ao corpo. É o mesmo corpo? Tinha um corpo? É um corpo glorioso, não é? Por que os discípulos não reconheceram? Maria Madalena viu e não reconheceu. Os discípulos de Emaús viram e não reconheceram. Era isso que a Jana falou, era um corpo glorioso. O que é um corpo glorioso? O que precisa? Quais os atributos para ser um corpo glorioso? Nossa Senhora tem esses atributos no corpo glorioso. Porque o corpo dela é glorioso. Ela foi assunta, né? Assumida em Deus, de corpo e alma. 4 são os atributos do corpo glorioso: a impassibilidade, a agilidade, a sutileza e a luminosidade. Os 4 atributos de um corpo glorioso: a impassibilidade, a agilidade, a sutileza e a luminosidade. A impassibilidade é que o corpo glorioso ele não sofre. O corpo glorioso ele não sente dor. Ele é impassível. A agilidade. O corpo glorioso, ele supera as noções de tempo e espaço. O corpo glorioso, ele não está mais sob o jugo do tempo e do espaço. A sutileza. O corpo glorioso é um corpo leve. Ele está submisso inteiramente à alma. Em detrimento do corpo, da matéria, o corpo glorioso, no sentido de sutileza, está inteiramente submisso à alma. E a questão da luminosidade é a luz divina, né? Um corpo belo, perfeito. Uma pergunta. As características do corpo glorioso, né? Essas características de Jesus. Ele as tem depois da ressurreição ou ele tem antes da ressurreição? A
Jana fica respondendo aí pro Fabinho, depois eu vou escutar tudo. Na hora que ela postar lá. Amarra minha boca, pelo amor de Deus. Eu fico só aqui, ó. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E ele fala, não sei que tem. Eu acho que depois da ressurreição, Vi. Eu acho que é antes. Ó, vamos relembrar algumas passagens do Evangelho. Lembra uma passagem que Jesus ensina sob um monte, perto de um penhasco, e vai dizer que os fariseus queriam empurrá-lo do penhasco. Ele, portanto, passa no meio da multidão, sem sofrer dano algum. Impassibilidade. É um corpo impassível. Jesus anda sobre as águas. Agilidade. Jesus não está sujeito ao tempo e ao espaço. É um corpo ágil. Boa noite, Sandra, Eduardo. Boa noite. Ele é um corpo ágil, né? Sutileza. O nascimento virginal de Jesus, né? A concepção virginal de Nossa Senhora é um corpo sutil. É um corpo que está submisso à alma, não está ligado inteiramente à matéria. E onde está a luminosidade? Na transfiguração. Na transfiguração. A luminosidade é a única dos atributos, dos 4 atributos de um corpo glorioso, que ele é um atributo por si mesmo. Os outros 3 dependem de um movimento. Depende de Jesus nascer para mostrar-se, depende de Jesus andar sobre as águas, depende de Jesus sair ileso de alguma coisa. Então, 3 desses atributos dependem de movimento. E a luminosidade não. Agora, Vinícius, por que então Jesus não se mostrou? Jesus, desde o seu nascimento, suprime as características de um corpo glorioso. Ele não é luminoso. Depois da ressurreição, em alguns momentos ele aparece luminoso. O corpo de Jesus. Lembra, depois da ressurreição, os apóstolos estavam reunidos no cenáculo e Jesus entra, tendo as portas fechadas. É ágil o corpo de Jesus. Jesus aparece em diferentes lugares. É um corpo ágil, é um corpo que não sofre mais. É um corpo que está ligado inteiramente à alma, submisso à alma. E assim, uma das coisas mais bonitas ele pode aparecer de diferentes maneiras. Ele aparece como um jardineiro. Maria Madalena não vê, não enxerga nele Jesus. Ele aparece para os discípulos de Emaús e os discípulos não o reconhecem. Este é um ponto também do corpo glorioso que mostra as aparições do Senhor Jesus como uma criança. Jesus se manifesta como uma criança. Não é sujeito à matéria mais. Ele aparece da forma que ele quiser. As características de um corpo glorioso. Nossa Senhora aparece em determinados locais diferente. Com uma feição indígena ou com uma feição europeia. São características do corpo glorioso. Tudo bem?
Oi. Nossa Senhora também tem esse corpo glorioso com todas essas características? Tem, com todas elas. E nós também o teremos. Então, mas essa Na questão... ressurreição dos mortos. Mas assim, vamos dizer assim, que Nossa Senhora, durante sua vida, ela não usa todas essas características, é isso? Não. Aí não. Ela não tem Depois aqui. da Assunção. Depois da Assunção, quando ela é assumida em Deus. Tá. Agora Jesus é Deus, né? Então, agora Nossa Senhora ela tem na Assunção dela. Por isso que quando eu falei para vocês que a Assunção é muito mais do que apenas subir. A Assunção é no sentido de assumir. Nossa Senhora é assumida em Deus. E por conta disso, ela goza, então, de todas as características do corpo. Porque o corpo dela é glorioso já. É o que o nosso corpo será, se nós alcançarmos a graça dos céus. Na ressurreição dos corpos, nosso corpo será assim também. É aí que explica, por exemplo, se ele tem agilidade na crucificação, ele não a utilizou. Na sua paixão E morte. ele podendo ter estas coisas, ele faz a experiência de viator. A experiência que ele faz as duas experiências, né? Comprehensor e viator. Então, de compreender tudo, mas ele faz a experiência de peregrino, a nossa experiência. Então, o milagre em Jesus não é ter o corpo glorioso. O milagre em Jesus é suprimir as características do corpo glorioso. Em vida, né? Em vida sim, né? Quando ele nasceu até a sua morte de cruz. Então Jesus, como nos dizia a carta aos Romanos, ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre. A morte não tem poder sobre ele. Uma frase de Santo Agostinho, né? Muito bonita. Que Cristo morreu, também os pagãos, os judeus e todos os maus acreditam. Todos creem que morreu. A fé característica dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Antes da pandemia, quando tinha a procissão do Senhor morto, nossa, não tinha como pisar nas ruas em Neves, tanta gente. Todos creem que ele morreu. Agora, a fé característica é a ressurreição. Aí a procissão do Senhor ressuscitado, tinha o padre, os coroinha, o padre gritando no pirulito e meia dúzia de fiéis. Até o meu pai, que não é católico de nome, né? Mas o meu pai, até na procissão do Senhor morto, ele vai. É a única vez na igreja que ele vai. Não, é o que a gente chama, né? Os católicos de Sexta-feira Santa. Já tem até esse nome, que só vai na procissão. E só vai na procissão, não vai nem na paixão, né? Não, na adoração da cruz não vai às 3 horas. Mas na procissão do Senhor morto, e se não passar lá e beijar o joelho de Jesus na procissão, não participou, né? Não é a Sexta-feira Santa. Agora eu deixei para vocês 3 questões, que nós vamos começar a respondê-las. 3 questões sobre a ressurreição. Primeiro, por que motivo
devia Cristo ressuscitar? Segundo, qual era a finalidade da ressurreição? Terceira, quais são os frutos que dela resultaram em nosso benefício? Primeiro, por que motivo devia Cristo ressuscitar? Alguém quer comentar? Nos agraciar de uma resposta? Terem uma caneta mesmo? Aí, ó. A Vívia vai falar, que ela ficou muito quieta hoje. Vai, Vívia. Não, é porque eu pesquisei aqui, aí. Não, eu não vou responder, lógico que eu não vou responder. Mas tá falando aqui que São Tomás identifica 5 motivos para a ressurreição. É nessa linha, assim, é isso, né? Isso mesmo. E esses 5 vai estar dividido nessas 3 perguntas. Tá. Não, então tá bom, mas eu não vou responder não, viu, gente? Responde! É de São Tomás mesmo, isso daí. Por que devia Cristo ressuscitar? Então, assim, ó. Primeiro, né? Era necessário que Cristo ressuscitasse. Para quê? Para manifestar a justiça de Deus. Era necessário que Cristo ressuscitasse para manifestar a justiça de Deus. Convinha, de todos os aspectos, né? Que Deus Pai, que Deus exaltasse aquele que lhe obedeceu. Convinha que Deus exaltasse aquele que foi rebaixado, que foi coberto das maiores vergonhas. Lembra da carta aos Filipenses? Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso é que Deus também o exaltou. Então, por que motivo devia Cristo ressuscitar? Para manifestar a justiça de Deus. Aquele que se rebaixou, aquele que se humilhou em favor de todos, convinha que Deus o exaltasse. Segundo, qual era a finalidade da ressurreição? Qual era a finalidade da ressurreição? A finalidade. Duas finalidades, né? 2 motivos, 2 finalidades, uma dupla finalidade. Primeiro, para consolidar a nossa fé. Segundo, para nutrir a nossa esperança. Qual a finalidade de Jesus ter ressuscitado? 2. Para consolidar a nossa fé e para nutrir a nossa esperança. Consolidar a nossa fé. A ressurreição de Cristo, ela é a maior prova que Jesus, de fato, é Filho de Deus. Nós não poderíamos justificar-nos. Nós não poderíamos pagar os nossos pecados. Lembra quando a gente estava falando que o pecado é uma ofensa? E a ofensa do pecado é dirigida a alguém de uma dignidade muito alta.
Como pagar esta ofensa? Para nós, impossível. Deus, então, assume a nossa natureza para pagar. Assumindo a nossa natureza, Ele dá a Deus um amor que Deus merecia. Ele dá a Deus, com seu corpo humano, com sua alma humana, com seu coração humano, um amor digno de Deus. Um amor digno da segunda pessoa. Então, para nós é impossível. Então, Deus, a finalidade, primeira, para consolidar a nossa fé, para nos justificar. Vã seria a nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado. Seria vã a nossa fé se o Cristo não tivesse ressuscitado. Então, o primeiro motivo é para consolidar a nossa fé, para torná-la sólida. Cristo ressuscitou dos mortos. O segundo motivo da finalidade é para nutrir a nossa esperança. A ressurreição de Jesus, então, uma vez que Cristo ressuscita, nós temos a firme esperança de que também vamos ressurgir com Ele. Os membros Ai, travou. 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 Não tô falando nada. Travou pra vocês? Travou. Mas só o Vinícius, né? Ó. Vinícius. Ela é fronteira. Gente, boa noite. Eu falei boa noite no carro, tava fechado o áudio, não percebi. Você vai entrar Isso aí. Foi celebração da palavra e a pessoa que fez a celebração falou muito. Hoje é terceiro dia do Tríduo, né, do Sagrado Coração, e eles fizeram um momento lá, demorou muito. Boa noite, Vinícius. Boa noite. As minhas gatas derrubou minha internet. Elas tiraram, bateram no fio lá onde fica o roteador e coisou a internet. Deu tempo pra vocês pegar a Bíblia. Lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 4. Vai falar assim, ó. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia e pela ressurreição de Jesus Cristo da morte, vos regenerou por uma esperança viva, uma herança incorruptível, incontaminável e que não murcha, reservada para vós no céu. Então, a segunda finalidade da ressurreição é para nutrir em nós a nossa esperança, perdão. Se Cristo, que é a cabeça da igreja, ressuscitou, nós que somos os membros também chegaremos lá. Nutrir a nossa esperança. A terceira questão,
quais são os frutos que a ressurreição de Jesus resultaram em nosso benefício. 3 são os frutos. 3. Consumar a redenção é o primeiro. O segundo, da nossa ressurreição corporal. E terceiro, a nossa ressurreição espiritual. O primeiro fruto, né, que nós bebemos da ressurreição de Jesus, que gera um benefício para nós, é para consumar a nossa redenção. A ressurreição de nosso Senhor, então, era necessária. Se na morte Jesus ele paga os nossos pecados, na morte Jesus paga os nossos pecados, na ressurreição ele nos eleva, ele nos dá então a graça dos céus. Lembra da graça sanante e graça elevante? É isso daí. Na morte, Jesus paga os nossos pecados. E a ressurreição nos eleva. Então, da mesma forma que Jesus precisava morrer, ele precisava ressuscitar. Senão a nossa fé seria vã. Então, o primeiro fruto que gera em nós, né, nos dá um benefício da ressurreição, é a consumação da nossa redenção. Não bastava apenas morrer na cruz. Era necessário, além de morrer na cruz, ressuscitar dos mortos, para consumar a nossa redenção. Um segundo benefício é sobre a ressurreição corporal. A ressurreição de Jesus acarreta em nós também a ressurreição dos nossos corpos. Cristo, que é o primeiro, nós seguiremos ele. O corpo de Cristo, então, ele se transfigura em glória imortal. E nós seguiremos este exemplo. Então, é um benefício da ressurreição de Jesus, é a nossa ressurreição corporal. E também, o terceiro benefício é a nossa ressurreição espiritual. Cristo morreu de uma vez. Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados. Mas agora ele vive. E vive para Deus. Nós também. Pelo menos deveríamos viver. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ele consumou a nossa redenção. Ele nos garantiu a ressurreição dos nossos corpos. E agora, pela ressurreição de Jesus, ele nos garante a nossa ressurreição espiritual. Nós que morremos em Jesus, ressuscitaremos com ele para uma vida sem pecados. E esta ressurreição espiritual, ela faz com que cumpramos um duplo exemplo de Jesus. Na ressurreição espiritual, Jesus nos dá um duplo exemplo, um duplo modelo.
uma vida nova e a perseverança. Uma vida nova num sentido assim, ó. Após sermos purificados do nosso pecado pela morte de Jesus na cruz, devemos abraçar uma vida nova. Cristo ressuscitou, nos garantiu a vida nova. Devemos abraçar esta vida nova. E lembra que a oração que eu fiz no início é o que está no Catecismo do Concílio de Trento. Devemos abraçar uma vida nova de tal forma que rebrilhe em nós a pureza de costumes, a inocência, a santidade, a modéstia, a justiça, a beneficência e a humildade. Então, na ressurreição de Jesus, além de nos consumar a redenção, além de nos dar a ressurreição dos nossos corpos, Ele nos dá a ressurreição espiritual, que cumpre em nós, devemos cumprir em nós um duplo modelo, uma vida nova, para que rebrilhe a pureza de costumes, a inocência, a santidade, a modéstia, a justiça, a bondade, a beneficência e a humildade. E o segundo modelo é a perseverança. Esta perseverança devemos perseverar neste novo gênero de vida nova. Esta vida que nós falamos agora, que tem que rebrilhar a pureza de costumes, a inocência, a santidade. Às vezes a gente cai, às vezes a gente desanima. Então nós devemos imitar este novo modelo de perseverança, de perseverar nesta vida nova. Cristo nos dá a graça da vida nova e nos dá a graça da perseverança nela. Sabendo que somos fracos, limitados, não bastou nos dar a vida nova, Ele nos deu a graça da perseverança. Só que nós temos que pedir. Pedir a Deus a graça da perseverança. Pedir a Deus a graça de sermos perseverantes no amor. Porque só assim nós seremos salvos. E Deus já sabe. Deus já sabe. Devemos pedir. Nós ressuscitamos com Jesus? Sim. Na ressurreição tem coisa que Ele nos dá de graça, assim, né? Eu acho que não. Agora, será que a nossa ressurreição espiritual, ela aconteceu? Para finalizar a nossa aula, né? Foi até rápida hoje a aula. A prova mais evidente de que o homem ressuscitou com Jesus Cristo para uma vida nova e espiritual é se gosta, se o homem gosta, se nós gostamos de tudo quanto é verdadeiro, honesto, justo e santo. A prova mais evidente de que o homem ressuscitou com Jesus para uma vida nova e espiritual é se o homem gosta de tudo quanto é verdadeiro,
honesto, justo e santo. E se ele sente no íntimo do seu coração a doçura das coisas celestes, se ele procura as coisas do alto, às vezes nós acabamos presos às coisas daqui do mundo. Nossa, eu falei com a Marcinha. Quando o Império Romano rui, quando desmorona de vez o Império Romano, os cristãos correram perguntar para Santo Agostinho: Agostinho, nós que somos cristãos, estamos no Império, por que Deus permitiu que ruísse o Império? Ele escreve isso na Cidade de Deus. E Santo Agostinho vai falar que mesmo os cristãos que deveriam buscar as coisas do alto, mesmo os cristãos que deveriam sentir no íntimo do seu coração a doçura das coisas celestes, ainda os cristãos estão presos, ainda os cristãos adoram, estão ligados às coisas da terra que deveriam desprezar. Desprezar não no sentido de jogar tudo fora, mas no sentido de não ser apegado às coisas da terra. Nós cristãos devemos ser apegados às coisas do céu. Sermos justos, santos, honestos, verdadeiros. Buscai as coisas do céu. É a prova mais evidente se nós ressuscitamos com Jesus. Se ressuscitamos com Jesus, nós não seremos apegados às coisas daqui, ao bem material. Tem que ser todo dia. Se ainda estamos apegados a estas coisas, se a nossa preocupação ainda são as coisas materiais, que Deus dá de graça. Deus dá os lírios dos campos. Deus dá os passarinhos. Imagine para nós que somos filhos, não criaturas. Imagine para nós por que ainda somos apegados às coisas daqui. Isso é prova de que nós não ressuscitamos com Jesus. Então, devemos fazer com que rebrilhe em nós a pureza, a inocência, a santidade, a justiça, a bondade, a humildade, para não sermos apegados às coisas deste mundo. Tudo aqui é passageiro, tudo passa. Só Deus permanece. Ressuscitamos com Jesus? Cada um faça o seu exame de consciência, né? Antes de dormir, façamos o nosso exame de consciência. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Que Deus não nos pegue desprevenidos. Nós não sabemos, né, o dia nem o local, né? Eu ia falar isso, o problema é isso. No fim da vida, que esse fim pode ser hoje, Daqui um amanhã, né? Que Deus não nos pegue desprevenidos, né? Que nós ressuscitemos com Jesus. Que a gente não passe de Páscoa em Páscoa, só apenas
observando as grandes liturgias da igreja, mas que nós vivamos as grandes liturgias da igreja. A liturgia da Santa Mãe Igreja, ela tem que ser vivida no íntimo do nosso coração. Não basta nós crermos que nós temos que ir na missa da Vigília Pascal. Não basta, eu tenho que ir porque é tão bonita, porque, nossa, canta o pregão pascal, as leituras, nossa, o salmo, é tão bonito. Não basta apenas observar as belezas da liturgia. Nós temos que viver a liturgia. E o que é liturgia? Nós vamos entrar isso na parte da missa. Mas a liturgia, ela é a ação do Cristo continuada no tempo e no espaço. Cristo que continua. Nós estamos vivenciando a liturgia. Porque é tão bonita a liturgia do Tríduo Pascal, mas a gente não pode apenas passar pela liturgia. Não podemos apenas ir de missa em missa. Nós temos que vivenciar. Nós temos que beber do Evangelho. Nós temos que viver no Evangelho e do Evangelho. Ouvir a oração eucarística. Ouvir as orações da missa. A liturgia que é proclamada. Vivenciar todos os ritos, os atos, as palavras, os gestos. Quando a gente faz genuflexão, fazer genuflexão não só com o nosso corpo, mas com a nossa alma. É sermos uma pessoa ressurreta. Nós ressuscitamos com Jesus para uma vida nova. Nós devemos querer as coisas do alto, não estas coisas que passam. Porque mesmo os cristãos, dizia Santo Agostinho, que deviam ser apegados às coisas do alto, ainda estão presos às coisas deste mundo, que deveriam desprezar. Como está a nossa vida, né? Às vezes eu me paro pensando nisso, né? Será que eu ressuscitei com Jesus, né? Quando chega principalmente, né, que a gente mais lembra, no sábado santo, né, no domingo, que é tão bonita a liturgia da igreja, eu falo, será que eu ressuscitei ou eu sou apenas um participante aí? E participante nem é isso, né? Apenas um observador da liturgia. Então que Deus conceda a nós a graça da perseverança. De perseverarmos no quê? Nesta vida nova. Nesta ressurreição espiritual que Jesus proporciona a mim e a vocês. Com isso, nós encerramos então o 5º artigo. Desceu aos infernos e ressuscitou no 3º dia. Na aula que vem, que nós vamos para o 6º artigo, é a ascensão de Jesus, que Jesus sobe aos céus. Então nós vamos entender bem o que significa a ascensão de nosso Senhor e o que implica para nós a ascensão. Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário, algum meia-culpa? Se tendo Santo Agostinho, né, como diretor espiritual, no caso ali, né, se eles eram falhos, oh meu Deus, somos nós, né? Será de nós? Por isso a gente tem que pedir a graça da perseverança. Sim. Perseverarmos nos costumes, né? Aquilo que
hoje mais cedo no grupo, né? O Andy, a Vivian, eles falavam, né? Quanto que é bonito de nós aprendermos, né? De buscar. Isso é buscar as coisas do alto, né? Quanto que rende frutos em nós. Isso daí. Então nós devemos perseverar nestas coisas, né? Buscar as coisas que são do alto, em detrimento daquelas que estão aqui, porque estas passam. Sofrimento, tribulação, tudo passa. Mas Deus não passa, porque Deus não muda. Para que nos desesperarmos? Desespero é deixar de esperar, é um pecado. Desespero é deixar de esperar em Deus. Eu queria falar uma coisa que eu achei no material que eu estava pesquisando, eu achei tão bonito, sobre que você falou do horário, das horas lá, que foi na sexta-feira. Olha que bonito, só para compartilhar, que São Tomás, apoiando-se em Santo Agostinho, contempla outro detalhe interessante. Jesus morreu quando já o dia entardecia, para mostrar que, pela sua morte, destruiria as trevas da culpa e da pena. Ressurgiu quando já o sol começava a iluminar o ar, a fim de que se aplicassem as palavras do apóstolo. Noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Achei tão bonito. Perfeito, né? Esses dois, essa dupla dinâmica aí é um espetáculo, né? Santo Agostinho e Santo Tomás. Isso que um é tão longe do outro, no sentido de tempo, né? Santo Agostinho é primeiro, aí bem depois em Santo Tomás. Tão bonito isso, né? Cristo morreu quando já entardecia. E ele ressuscita na aurora, né? Mais alguém? Hoje parece que vocês estão meio quietos. É o frio? Menina. Menina, bonitinha. Ô, Zi, Oi? suas gatinhas não param mais de passar na tela. Como? Suas gatinhas não param mais de passar na Ah, elas tela. não param, você viu? Nossa, elas vê que estão falando aqui, eu acho que elas querem que eu fico brincando com elas, elas têm ciúmes. Quer atenção. Aí elas ficam passando aqui na tela. Elas derrubaram até na internet, Aqui em pra casa ver se eu tem paro três de dar vezes. aula. A Jéssica falou que é sinal de Deus, pra eu parar de falar. Ah, gente, então, pode deixar